Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E hoje, que nós tenhamos uma noite, assim, de bastante aprendizado, que possa aquecer os nossos corações, que o inverno está batendo aí na porta já, os pezinhos vão ficando roxinhos, então vamos colocar as meinhas no pé, para que a gente possa, com isso, aquecer os nossos corações para os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Eu sou a Tânia, meus amigos, e hoje nós já estamos aí quase, findando o primeiro semestre do ano. Hoje é dia 9 de junho. E na nossa reunião, como é de costume, nós iniciamos sempre com uma leitura para que a gente possa ir asserenando as mentes, os corações. E essa leitura é realizada pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, minha amiga. Olá, Tânia, boa noite a todos. Boa noite, querida. Obrigada. Vamos lá, Hoje é auxiliar, dona Solange? Isso. Vamos auxiliar bastante. Auxiliar. Auxílios do invisível. E depois que passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 100, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que lição, meu Deus do céu, Solange. É isso, né? É. Muito obrigada, Solange. Gratidão, amiga. Agora nós vamos convidar a nossa amiga Keila, que vai fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Nesse momento, então, eu convido a todos a elevar o pensamento, a Deus, a Jesus, e iniciar, então, a nossa reunião conversando com Deus, Senhor Deus, nós agradecemos por estarmos aqui reunidos com saúde, com propósito, com boa vontade. Pedimos que a tua luz nos envolva, nos concedendo serenidade, nos concedendo sabedoria e respeito em cada palavra, em cada decisão.
que esta reunião seja guiada pelo bem comum, pela cooperação, pelo amor fraterno. Que nesse instante elevemos também nossos pensamentos, nossos corações em prece, por todos os nossos irmãos e irmãs que enfrentam dificuldades, os que sofrem com a fome, com o abandono, com a dor física ou emocional, com a solidão, com o desemprego, com a falta de esperança. Ampara, Senhor, aqueles que mais necessitam, que encontrem consolo, acolhimento e oportunidade de recomeço, e que nós também saibamos estender a mão sempre que possível, que nossas atitudes reflitam a tua luz e que nossa reunião hoje semeie paz, entendimento e ações que contribuam para um mundo mais justo, para um mundo mais fraterno. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. E agora, antes de chamar a nossa amiga que vai expor o Evangelho, vamos convidar a nossa outra amiga, Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Odília Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Opa, cadê aqui? Vamos lá para a paciência. É, o tema da noite, né? Um tema muito assim, né? Que estamos necessitando. E é um tema pequeno no Evangelho. A paciência. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade, a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a frente, para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes o Cristo o vosso modelo, mas sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. No Espírito Amigo, Abre 1862, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os que são brandos e pacíficos, capítulo 9. Por coincidência, eu sempre abro o Evangelho à noite antes de dormir, e ontem eu abri, foi exatamente isso daí, porque eu sou uma pessoa extremamente sem paciência. E aí eu fui pedir assim, né? Eu disse assim, tomara que eu abra numa página que me dê alguma lição, algum negócio assim. Aí foi exatamente na paciência. E foi um dia que eu estava assim, bem afobada, mais que o normal. Mas é mesmo, e aí deu assim tudo mesmo. Certo. Aí hoje vem a paciência. O Evangelho é o nosso remédio, né? O Evangelho é tudo. Obrigada, viu, Odília? Eu que agradeço também. Vamos convidar agora a nossa expositora da noite. Ela é a primeira vez que ela vem aqui conosco, né? Eu sempre confundo o nome da casa dela. Eu não sei se é Vicente de Paulo ou se é o Vicente de Paula. Eu sempre confundo os dois Vicentes. Os dois foram muito, muito queridos, né? Grandes trabalhadores. Mas, para nossa alegria, nós temos aqui uma trabalhadora que não nega trabalho, viu, gente? Está sempre ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eni, querida, seja bem-vinda.
Obrigada, Tânia. Nós que agradecemos, querida. Todos vocês. Então, o nosso centro é Amor e Caridade Vicente de Paulo, Tânia. O Paulo é o padre, né? Que era padre. É, o padre São Vicente de Paulo, né? Pessoal, então, a Tânia me convidou e é uma alegria muito grande para mim participar da nova era. Eu tenho uma gratidão muito profunda por esse centro, então é uma alegria, Tânia. A gente vai aqui trocar reflexões, né, juntos, e chegar a esse evangelho, né, de coração tão lindo. Eu vou compartilhar com vocês uma tela para a gente seguir aqui. A nossa companheira leu. E esse evangelho está em bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Então, a paciência, a conquista dela, é uma qualidade de quem é brando e pacífico. É interessante que no nosso processo, assim, dificilmente a gente pensa que naquele momento de impaciência nós estamos violentando, então, a nós, aos entes queridos, né? Será que a gente pensa nisso? Então, a nossa impaciência pode afetar a nós mesmos, aqueles que estão do nosso lado, não é isso? Ó, e a gente pode estar impaciente por vários motivos. O espírito amigo que comenta, que traz essa mensagem, ele começa pela dor como um motivo importante, né? É a dor. Olha, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu vou reler, ela já fez, né? Eu vou reler só esse trechinho, que ele vai trazer para nós o propósito da dor. E isso, no processo que a gente vai caminhar aqui, entender isso acalma, traz paciência. Olha só, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Observa aqui que, então, a dor tem um propósito, o sofrimento tem um sentido. E, para a gente entrar nesse processo de conquista da paciência, é importante ter isso no coração. Olha, as dores, elas fazem parte da vida da Terra, né? A doutrina espírita nos mostra um caminho de consolo, de fé nas dificuldades. Vamos entender um pouquinho esse caminho, né? Para que a gente treine, né? Ó, o caminho, confiança, começa assim, confiança em Deus, confiança em nós mesmos. Olha, confiança em Deus que nos marcou pela dor para a glória no céu. Olha a importância de sustentar essa confiança na conquista da paciência. Desprendimento, né? Aqui eu coloquei o Lenine ali, que eu lembrei da música dele, que diz que às vezes o corpo precisa de um pouco mais de alma, né? Então, às vezes, nos desprender desse sofrimento mais material, não é? Pensar na alma, nas necessidades da alma, não é? A calma, a brandura, são conquistas da alma. A prática da oração, essa prática caminha conosco, né? Que já temos um pouquinho de conhecimento. E uma coisa que eu queria dizer, pessoal, conversem comigo, falem aí, comentem, tá bom? Vocês estão gostando do nosso caminho? Confiança, desprendimento, prática da oração, a inspiração nessa conquista da paciência. Nós temos que ter no coração que tem seres que caminham conosco, que podem nos mostrar um caminho, uma solução, né? E eu vou estar aberta para a inspiração
quando eu estiver calmo, tranquilo, construindo esse caminho da paciência, da intuição. Olha ali a intuição no nosso caminho. Essa intuição traz o quê? Que nós já passamos, nós somos seres milenares, já passamos por tantos processos e aqui estamos. Crescemos dentro do processo, e isso é um alento também no caminho da conquista da paciência, né? Ó, é enxergar sentido no sofrimento. A dor tem um propósito, né? Então, nós somos seres que temos que nos educar com vistas ao nosso passado, somos seres que temos que caminhar em busca da melhoria, né? Olha o propósito da dor, ela já foi comentada ali pelo Espírito amigo, né? Deus vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Isso tudo tira a dor. Olha que é um caminho bem assim. Ele tira a dor? Não. Ele torna mais leve a dor com o entendimento. Não é isso? Vamos continuar aqui. A hora que alguém quiser falar, a gente vai continuar pensando e repensando no caminho. Olha, quem está sob a ação de um problema qualquer, né, que o leva à impaciência, deve conhecer o problema, a origem, para que as soluções se apresentem. É isso mesmo. E se eu estiver aflita, impaciente, né, num processo desgastante, eu tenho como pensar nesse problema, na origem? As soluções virão de forma clara para mim? Não. Ó, para isso terá que ter paciência, ou seja, agir num estado calmo e tranquilo, sem perturbações ou agitações. Não é fácil, é uma conquista. Esse caminho que a gente está propondo aqui, que a doutrina nos propõe, é construção, tá bom? Olha o Hamed aqui no livro Os Prazeres da Alma. Olha, suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, olha lá, conhecer o problema, a gente falou, aprender. A dor traz uma lição. Lição aprendida, dor esquecida, não é isso? Então, decifrar o problema, aprender a lição, o porquê se apresenta aquela dor, aquela impaciência, refletir. Refletir nas mensagens que nos chegam através da linguagem da evolução natural. É isso mesmo, olha. Por quê? Não é? Qual o objetivo dessa dor? O que ela me trouxe? Chegar a esse nível de reflexão só com tranquilidade, coração calmo. É isso. Tem a lição, né? A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é antes de ter sido lagarta. É isso. Vamos conhecer um pouquinho do processo da borboleta. Olha só. Todo mundo ama as borboletas, mas são poucos que têm paciência para suportar as lagartas. E essa mensagem não é sobre insetos. Eu acredito que as borboletas têm uma lição muito bonita para nos ensinar, o respeito ao processo de cada um. Afinal, todo mundo quer a borboleta linda, colorida e cheia de alegria, mas se esquece de que um dia ela já teve uma vida difícil como uma lagarta rastejante, e cresceu e amadureceu até formar a sua pupa e depois renascer com asas brilhantes e coloridas. Quantos desafios a lagarta já não teve de passar em sua vida até se tornar uma borboleta? Qual será a dor que ela sentiu em sua metamorfose até se tornar madura e ganhar os céus? Imagine só se ela tivesse desistido no meio do seu processo por medo do que a vida pode trazer. Ficasse para sempre como uma lagarta. E é por isso que eu acho esses seres extremamente admiráveis.
Algumas lagartas, como a do manacá, crescem completamente e se tornam borboletas em 3 semanas, enquanto que a lagarta da linda borboleta azul se desenvolve de 3 a 4 meses até alcançar a fase adulta. Isso nos mostra como cada um tem o seu tempo nessa terra, além da mensagem de que muitos são os que estarão ali em seu sucesso, mas quantos estarão ao seu lado durante o processo? Se você conhece alguém que gostaria que ouvisse isso, não deixe de compartilhar esse vídeo. Obrigado por ouvir e até a próxima. Muito Todo mundo bem. ama... Ai, desculpa. Ó, quem gostaria de comentar o vídeo? Alguém quer falar alguma coisa? Esse processo aí da lagarta? Hã? Então, Eni, eu estava aqui pensando, né? Porque eu estou trabalhando a questão da metamorfose com as crianças na borboleta, né? E os meninos sempre, né? Aquela curiosidade de querer pegar a borboleta, querer que ela saia antes do tempo, né? E a dor é assim, a dor é minha, eu tenho que saber curar essa dor, né? Deixar ela ali, que ela vai ter um momento propício, né? Cumprir o seu tempo, né, Tânia? A impaciência é isso, é querer interferir no processo da lagarta. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho nesse processo. Então, nós temos, ó, como a Tânia comentou, ter respeito por esse processo, né? Porque ele carrega aprendizagem, carrega reflexão, carrega conquista. Ele não é um processo qualquer. É isso mesmo? E vocês viram que um passa num tempo rapidinho, o outro vai ser mais demorado, mas a lagarta não está ali brincando, ela está conquistando. Conquistando beleza, conquistando liberdade. Olha como é importante respeitar o nosso processo. Nós temos durante a nossa vida muitos processos de impaciência, de dor, não é isso? Respeitar, então, observar o crescimento. Vamos continuar aqui? Vamos, olha. O que mais que a gente diria? Ó, nesse processo, ele traz amadurecimento, reflexão, fortalecimento, mas a conquista definitiva da beleza. Olha que coisa linda esse azul dessa borboleta. E se alguém tivesse interrompido esse processo por impaciência, por medo, por insegurança? Nós falamos lá atrás da confiança em Deus, né? Confiança em nós, confiar no processo. Mas vamos continuar aqui, ó. No entanto, o próprio Hamed, ó, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade, paralisação. É um potencial a ser desenvolvido, ó, potencial. Então, aquele processo ali da lagarta, ela estava desenvolvendo serenidade, persistência, constância. Olha o potencial que a gente desenvolve nesse momento, na conquista desse processo da paciência, da conquista da paciência diante dos desafios, né? Então, não há perda de tempo, não há paralisação, pelo contrário, ele é ativo esse processo. Olha as potências, serenidade, persistência, constância. O que é isso? O embelezamento da borboleta. A transformação da lagarta nessa linda e livre borboleta. E olha aqui também, Jesus dizia assim, ó. Ele constatava essa nossa correria, essa nossa impaciência. Olha, em Marcos 6, havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Não tinha tempo, a gente corre, a gente impaciência, a gente passa na frente, a gente interrompe o processo, não é? O que seria esse tempo para comer? Refletir,
sentir, repousar a mente, o coração, né? Olha o processo como ele fica cada vez mais importante. O convite do mestre para que os discípulos procurem um lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno, né? Buscar nossa tranquilidade mental, né? Passar esse tempo de lagarta crescendo, né? Não é uma perda de tempo. Não fiquemos tão impacientes. É isso mesmo? Hã? Ó, até porque, olha bem, serenidade é cura. Persistência é força. Constância é conquista adquirida, né? Adquirir a conquista. Hein? Então, não há perda de tempo, não há paralisação. Não sejamos impacientes. Ativos, sim. Impacientes, não. Combinado aí? Aí, a nossa companheira também leu, ó, Tânia. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Olha aqui a paciência como caridade. Olha como ela cresceu no processo, né? Ela se tornou caridade. E aí lá também fala que tem uma caridade mais penosa, porém mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos. Mas que caridade é essa, então? Olha só. Amar, perdoar, ter fé, confiar, agir com calma, é caridade. Hã? Olha, houve uma promoção, né? Da paciência como caridade. Esse processo que a gente vem trabalhando, que é amor, é caridade, parte da cura, parte da solução, né? Quando a gente lê aqui amar, perdoar, ter fé, vocês acham lindo esse processo? Quem aí achou, hein? Quem queria comentar? Que processo maravilhoso. Fácil? Não. O perdão não é uma coisa simples, tanto é que ele é a mais meritória, ela está dizendo aqui. Nós estamos em busca de crescimento ou de facilidades? Vai doer se eu estiver ali tranquila no meu processo. Vai doer se eu estiver impaciente. Vai doer mais? Vai, né? Então, nós temos que ver esse processo lindo. Caridade, ainda e sempre o perdão, é mais difícil. Vamos continuar aqui no nosso tempo. Ó, eu preparei algumas coisas para vocês comentarem, né? Será que é agora? Vamos, ó. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar os conflitos. Se a gente tiver com esse olhar que a gente está construindo aqui nesse estudo, será que a gente vai enfrentar esses conflitos melhor? Nós estaremos olhando com outras lentes? Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Olha que conforto que é que o Hamed está trazendo, que quando a gente tem um problema, ele carrega em si a semente da solução. É isso. Pensar um pouquinho na semente, então, né? Vamos junto aqui, ó, a semente. Ela vai lá para a terra, espera. E aí a gente está pensando, de repente, lá naquele pé de manga.
lindas, maravilhosas. Esse processo é simples, é fácil? Não é. É um processo de paciência o da sementinha. E os frutos compensam o processo? Muito, não é verdade? Então, olha aqui. Então, isso aqui para nós é muito bom, lembrar durante o processo, durante o problema, que ele traz em si a solução. Por isso a gente falou lá da reflexão, da serenidade, para que eu descubra ali a solução. É isso. Agora alguém para ler aí o segundo e comentar. Vamos lá, quem vai? A Tânia vai apontar alguém, se ninguém levantar a mãozinha. Quem que vai, Tânia? Ler para nós e comentar. E aí, Dan Solange? A paciência. Cadê a Solange? O 2 aqui, Solange. A paciência significa autoconfiança. Joana de Ângeles, Convites da Vida, capítulo 34. Você concorda, Solange? É isso mesmo? Eu concordo, sim. Por quê? Ela significa autoconfiança, porque quando você vai... vou explicar melhor. Você tendo paciência, né, você vai adquirindo autoconfiança em que sentido? Porque você vai com calma, com cautela, ali esperando, vai amadurecendo, né? No caso, a situação. E hoje em dia a gente vê uma falta de paciência na criança. Sim. Eles não têm ainda o entendimento. Não tem a confiança aí em si, né? E aquele medo, né, daquilo, o que vai ser depois? O que vai acontecer depois, né? Igual o idoso, né? Sim, sim. Isso mesmo, né, Tânia? Eles vão perdendo a confiança, começam a se achar muito dependente, né? Sim. A criança por não ter o entendimento, não saber ainda. E o idoso porque ele vai perdendo a autoconfiança. Sim. Isso. Então, esse processo é importantíssimo. Da calma, né? A gente ensina tanto a criança a respirar, né? Respira, sabe, Tânia? Eu vou propondo para eles e agora eles que trazem. Ah, Tieni, eu conto até 10, eu bebo água, né? Respira, pensa antes de responder, antes de falar. Eles têm uma impaciência meio natural, assim, né? Diante das coisas, dos problemas, né? A gente ir treinando isso, né? Tanto treinando em nós, como também levando para a criança, inspirando elas, né? Ó, a verdadeira... Isso aqui é lindo, gente, do Emmanuel. Nossa, Tânia, essa é sua. Vai lá, porque é muito linda. Leia aí, Tânia. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo ao trem, na exemplificação. Olha que coisa linda, né, Tânia? Olha lá. A questão de sermos um modelo, né? Porque se a gente tem essa paciência, se a gente vai adquirindo essa calma, né, essa confiança, a gente consegue passar para o outro. E nos momentos da nossa impaciência, quanto mal a gente não ocasiona no nosso próximo, né? Essa é a reflexão nossa, Tânia, é isso mesmo, né? Então, é uma alma que realizou muito amor em si mesma. Qual foi o amor, né? A gente viu aqui perdoar, ter fé, confiar, agir com calma, caridade, não é? Esse é o embelezamento, né? Esse é aquele azul da borboleta lá, né? É o embelezamento. Mas vamos continuar aqui, ó. O André Luiz agora, olha, paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos, né? Então,
enquanto a vida tá aquela onda calma, fresquinha, né? Eu tenho paciência, nós temos, né? Mas a paciência, o objetivo dela, o destino dela é ser aplicada nos obstáculos. É aí que a gente vai lá no processo. Calma, confiança, fé, inspiração, oração, não é? A paciência, ela é riquíssima, né? A Tânia falou do tamanho ali dela, mas que coisa maravilhosa que é esse texto, né? Ela é riquíssima em si, se a gente transformar esse caminho aí. É um caminho que tem que ser treinado, né? Ele não vai fazer parte de nós, assim. Ele vai ser treinado, né? Aquele parar, aquele respirar, pensar, refletir, a serenidade, né? Então, é um caminho a ser conquistado e para ser usado nos obstáculos, né? Não é beleza, não é enfeite, não. É um amparo destinado aos obstáculos. Tá certo. Agora o Emmanuel de novo. Olha, paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem a despeito das arremetidas do mal e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir, né? Então, olha, ainda por cima teremos aqui as arremetidas do mal. Olha a palavra aqui, corajosamente. Então, a gente volta a dizer que não tem facilidades, né? Tem que ter coragem. Gente, se mais alguém quiser comentar, tá, Tânia? Pode abrir para eles, você que os conhece melhor, tá bom? Estão tímidos. É, eu também sou, Tânia. Ai, Deus, ó. Aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. É isso mesmo, autocontrole, reflexão para decidir. É isso, conquistou, não é, Tânia, a si mesmo? Dominou-se, venceu o processo negativo, né? A pressa, a impaciência, a correria, o querer interromper o processo da lagarta de qualquer forma, né? Aí você conquistou a si, não é? Que coisa! Eu continuo dizendo, né? Esse aqui vai agir em paz. Ah, e o Jó, né? Ó, eu sei que todo mundo conhece a história do Jó, porque nós todos falamos a paciência de Jó, né? Mas eu vou dar uma resumidinha aqui, Tânia. Eu juro que eu não vou passar o tempo. Olha, meninas e meninos aí, né? Vocês já usaram esse termo, a paciência de Jó, né? Então, vamos ver aqui. A fé do Jó foi testada severamente. Olha só, ele teve a propriedade invadida, os rebanhos roubados, os empregados assassinados, os filhos morreram logo depois em outro evento, né? Olha quanta coisa. O Jó ficou triste, mas ele não se revoltou, orou fervorosamente. Ele pensou, tudo veio de Deus, ele tirou. Não é verdade? Olha o pensamento de Jó. Mas aí veio a lepra. Mais, né? Questões, mais problemas para o Jó. A esposa dele pediu que ele amaldiçoasse esse Deus. Olha, amaldiçoa o Deus, né? E o Jó ficou firme na fé, né? Continuou em oração. Olha aqui ele, orando fervorosamente. Aí vieram amigos. Os amigos disseram, ô Jó, Deus está te castigando, né? Isso é um castigo. Larga esse Deus. Olha só, né? O Jó discordou, reafirmou a sua fé em Deus e na justiça de Deus.
O Jó, de alguma forma, pela confiança que ele tinha, ele achava que aquele processo era justo. Continuou firme. Passado algum tempo, a saúde voltou, reaveu os bens, né? Restaurou a saúde, casou-se novamente, teve filhos, netos e ficou feliz, né? Então, Jó, né, lá da Bíblia, ele suportou bem o processo, com fé, com esperança, confiança, né? E com essa força toda, lembra que a gente vai adquirindo força. A Tânia falou da borboleta, que ela está ali adquirindo forças depois para voar, não é? Ele venceu, ele reconquistou, a saúde volta, não é? Com as soluções certas, né? A busca dessas soluções. Voltou. Será que era isso, Tânia? Acho que a gente. Vamos aqui. Isso, a gente encerra aqui. Depois, se eles quiserem comentar, né? Olha, coragem, amigos. Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Ó, então a paciência é uma virtude cristã, né? Ela carrega em si um processo de transformação, de brandura, de calma, de evolução. Ela resume tudo. É isso mesmo? Quem quer comentar algo, né? É isso. Eu estou aqui refletindo, lá no começo, acho que foi a sua primeira página que você colocou, a questão, né? O caminho, a oração, e Kardec fala muito, né, que nós precisamos, na hora de fazer a oração, principalmente a oração fervorosa, aquela que vem do coração, né? Eles atendem todas, mas essa que a gente faz. E nos nossos momentos eu vou falar por mim, pessoal, quem quiser depois, como se diz, é um testemunho meu, por coisas que eu já passei. Se a gente, nos momentos assim das nossas provas ali mais pesadas, que a gente não está tendo força, e se a gente consegue, nesse momento, nem que seja a oração decorada, a gente fazer, isso nos dá uma calma. Mesmo ao meio de um choro que a gente esteja ali, né, por uma solução de um problema que seja muito difícil naquele momento, que a gente está ali até em lágrimas, se a gente ainda consegue fazer uma oração decorada ali, eu ainda falo assim, em voz alta, a gente vai adquirindo essa paciência, né? A gente vê que nesse momento vem aquela calma, depois, né, vai passando, assim, você fala, nossa, mas agora eu estou calma, Então, é nisso que a gente vê a bondade desses amigos, né? Eu sempre falo, esses nossos anônimos, né? Amigos espirituais que estão ao nosso lado, nos ajudando a adquirir essa paciência que não é fácil. Que a gente tem que a gente tem que dobrar os nossos joelhos ao nosso orgulho, né? Tânia, muito obrigada. Eu espero ter colaborado um pouquinho aí, né? Num processo que não é fácil, ele é difícil, ele traz muita força, viu? E, como diz Emmanuel, aí a gente superou aquele problema, a gente está pronto para o outro. Não acabou não, né? Adquiriu serenidade, não é? Adquiriu força, cresceu, tá certo? Muito obrigada, viu, a todos vocês. Quem quiser comentar mais, a gente está aqui, tá bom? Nós que agradecemos, Anny, essa calma que você teve, essa paciência de nos passar esse conteúdo, porque não é fácil a paciência.
Né, Odília? Não é fácil. Não é fácil. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre paciência, gente. Mas a minha paciência é assim, se tem que fazer uma coisa, eu quero fazer logo. Se tem que resolver, seja boa, seja ruim, vamos fazer logo. Então, assim, a minha paciência é essa, dessa espera que eu não tenho, independente do resultado. Ou bom ou ruim, vamos fazer de uma vez, entendeu? E, às vezes, assim, de ensinar alguma coisa. Eu não tenho paciência de ensinar, eu já vou logo e faço. Então, quando eu tive empresa, eu sofria muito com os meus funcionários por isso, porque eu ia ensinar para eles e era uma vida tentando dizer uma coisa. Não deixa, porque aquele negócio que eu vou fazer em 5 minutos, eu vou levar 2 dias explicando. Então, assim, a minha impaciência é essa, né? Mas, assim, se tem coisas que eu preciso esperar e não depende de mim, eu fico ali esperando. Mas, então, assim, eu aprendi muita coisa pela minha falta de paciência de esperar que alguém faça. Por exemplo, pintar a casa, eu pinto, para não ter que esperar o pintor. Usar a furadeira, eu uso. Rejuntar o piso, eu rejunto. Porque fui perdendo a paciência de ficar esperando. Porque tem as pessoas que dizem, eu faço, mas eu faço no meu tempo. Aí o meu tempo é para onde? Da pessoa sabe Deus para quando é. Então, aí é onde entra a minha impaciência. Não, Mas, Odília, você tem aí, paciência. por exemplo, se eu fico doente, eu sou pior do que homem. Se eu der um espirro, já começo logo a rezar, entregar o corpo a Deus e me leva para o hospital para eu morrer lá. Ei, Odília, só Odília mesmo. Daí você Então, levantou a mãozinha ou paciência foi sem querer? Hã? A Deise levantou a mãozinha. Deise, querida. Eu levantei errado, mas eu vou agradecer a Eni, a paciência que teve para conosco, viu? Gostamos muito. Volte sempre. Tá bom, meu amor? Muito obrigada, Deise. Obrigada. Não, Eni, mas foi muito bom. A gente refletiu bastante. E é isso, o evangelho a gente tem que colocar ele no nosso dia a dia, né? O evangelho, ali, a Odília tem ali o jeito dela está vendo, cada um tem a sua opinião, tem seu jeito de ver, e assim a gente vai, né, achando o nosso caminhozinho, né, Eni? Vamos caminhando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mas, assim, por exemplo, eu tenho muita paciência, sempre, muito, desde muito cedo, eu sempre tive paciência para escutar o problema do outro, né? Escutar, né? Então, assim, escutar, eu tenho essa paciência. Por quê? Porque eu preciso escutar, porque às vezes a pessoa vem desabafar e ela quer uma opinião, alguma coisa, e se eu não escutar, eu não vou saber dizer a opinião certa. Então, eu sempre fui uma boa confidente, porque as pessoas tinham em mim aquela pessoa que sentava e, assim, eu olho muito no olho de quem está conversando comigo, né? Tinha até um amigo do meu marido que dizia assim, é porque ela constrange a gente, que fica olhando no olho da gente. Mas se eu não estiver olhando no olho, parece que eu não estou prestando atenção à pessoa. Se eu estiver olhando para um lado para o outro, eu não estou prestando atenção. Então, essa paciência de ouvir o outro, o problema do outro, isso aí eu tenho. Agora, quando são coisas para mim, é que eu não tenho paciência de esperar que alguém faça. Mas você vai adquirir, minha amiga. Quer falar alguma coisa, Keila? Alguém mais quer falar? Vamos agradecer mesmo a Eni, né, por dividir conosco aí todo esse conhecimento, né? Então, que a gente coloque em prática, né, que é a parte mais desafiadora, né, todo esse aprendizado, né, principalmente dessa questão da paciência, porque às vezes a gente tem o nosso tempo e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Mas o tempo aí de gerar, né, de desenvolver, né, que foi citado da própria borboleta, para ele acontecer, ele precisa ser respeitado, né? Então, que a gente consiga, né, se respeitar e respeitar esse tempo também. Obrigada, Eni. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá vendo como o pessoal aqui é tudo paciente? Falei que é tudo tímido. Eni, querida, nós vamos agradecer muito a sua participação. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Você possa aqui, com esse seu jeitinho, né? Essa sua calma que você tem de falar, de expor, né?
o assunto e pedimos muito à espiritualidade amiga que continue te abençoando, minha amiga, nesse trabalho de levar o ensinamento de Jesus, seja para as crianças, como também para nós aqui, né? Que somos já crianças crescidinhas, né? Crianças que estamos querendo já na outra encarnação voltarmos aqui como criança e agradecer muito a Deus pela essa oportunidade, né? Que os bons amigos espirituais, os mentores da nossa casa, né, comandados pelo senhor José Marques Garcia, continue te abençoando nessa sua missão, minha amiga. Gratidão. Beijo, Tânia, muito obrigada a todos vocês, eu amei, tá? Obrigada. Vou aparecer aqui qualquer dia, viu, Tânia? Então, tá bom. Se você puder ficar, nós vamos fazer o nosso fechamento agora, a nossa oração final, aí nós terminamos o nosso Evangelho da noite. Mas antes, meus amigos, quero convidá-los, né, para a próxima semana, que serei euzinha, né, parábola do festim de núpcias. Então, mais uma parábola que nós vamos ter aqui para a nossa reflexão, né? Então, fica aqui o convite, no mesmo horário, nas segundas-feiras, às 20 horas. Vamos agora, então, meus amigos, depois dessa lição, né, que nós possamos levar essa para o nosso dia a dia. Vamos agradecer muito a Deus pela oportunidade da vida nesse momento, né, que o nosso planeta Terra, né, o nosso planetinha está passando, momentos que precisamos exercitar a nossa paciência, o nosso amor para com os nossos próximos, né? Seja o nosso próximo mais próximo, que são os nossos entes queridos, como também os próximos um pouquinho mais distantes. Que as nossas vibrações de paz, de luz, possam chegar a todos, indistintamente. E pedimos também a esses bons amigos espirituais que adentrem o nosso lar, fluidificando as nossas águas, trazendo o medicamento que nós necessitamos para o nosso corpo perispiritual, que representa o corpo material. Pedimos também humildemente que possamos receber o passe, sabemos que à distância recebemos todas essas energias benéficas. Nos ampare, Senhor, nos ilumine, para que possamos continuar a nossa caminhada. Seu Adalto? Sim. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.
Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, meus amigos que estão aqui conosco, nas suas janelinhas, aqueles que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração e uma semana com muita paz, com muito amor no coração e, principalmente, vamos exercitar a nossa paciência. Fiquem com Jesus, queridos. Até a próxima semana, se Até a Deus próxima, quiser. Deus quiser. Se Deus quiser.